Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs que estão me acompanhando neste momento. Sou Padre José Mampia, missionário da Consolata. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós continuamos a meditação sobre os conselhos de Paulo, apóstolo, ao seu filho espiritual Timóteo. Esses conselhos se encontram na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 10 até 17. Caríssimos irmãos e irmãs, nós podemos nos perguntar: em que consiste esses conselhos de Paulo ao seu filho Timóteo? Em poucas palavras, os conselhos de Paulo giram em torno dos falsos profetas. Os conselhos que nós vamos escutar aqui são, em realidade, advertência contra os falsos profetas e contra os perigos dos últimos tempos. O que são os perigos dos últimos tempos? São os comportamentos das pessoas, a maneira de viver dos falsos profetas, maneira de viver longe de Deus. É contra esses ensinamentos falsos, longe da verdade, e contra esta maneira de viver que Paulo vem dar conselho ao seu filho Timóteo. No capítulo 3, no versículo 2, Paulo vem descrever essas maneiras de viver. Ele fala, nos últimos tempos, os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Guardarão as aparências da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E Paulo vem falar para Timóteo: afasta-te também destes. E Paulo continua: entre estes se encontra os que se introduzem nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, possuídas de toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. Esses são os falsos doutores. Ele continua a descrever essas pessoas. Estes se opõem à verdade, são o homem do espírito corrupto, de fé inconsciente. Mas eles não irão muito adiante
pois a sua loucura será manifesta a todos, como o foi a daqueles. Esses são os falsos doutores que Paulo está falando aqui para Timóteo. Com todos esses antivalores que acabamos de falar aqui, são pessoas que ensinam muito, que pretendem falar da verdade, mas a verdade que não leva a lugar nenhum, que tem conhecimentos que não ajudam, ensina tanto essas doutrinas, mas doutrinas que não salvam ninguém. Eles entram nas casas para enganar, para levar com eles mulherzinhas, como Paulo fala. A palavra mulherzinha não se repete, não significa aqui mulher pequena em relação à idade, mas mulher pequena na virtude, mulher pequena moralmente, mulherzinha, uma mulher pequena que não tem valor, que não tem qualidades, vai para levar. Eles não vão para levar os ensinamentos, mas vão para enganar. É contra esses que Paulo vem dar conselho hoje ao seu filho Timóteo. Mas ele fala assim: tu, porém, me tens seguido de perto no ensino, na conduta, nos projetos, na fé, na longanimidade, na caridade, na perseverança, nas perseguições, nos sofrimentos que conheci em Antioquia, em Icônio, em Listra. Aliás, todos os que quiserem viver com piedade em Cristo serão perseguidos. Quanto aos homens maus e impostores, progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Paulo reconhece os valores de Timóteo desde que conheceu na família. E esses valores que aprendeu de quem? Da sua mãe, Eunice, e da sua avó, Loide, e dele também, Paulo. E Paulo continua: permanece firme naquilo que aprendestes, aceitastes como certo. Desde a infância conheces as sagradas letras. Eles têm poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. O que Paulo quer dizer aqui? Paulo está chamando Timóteo a permanecer firme na palavra de Deus. Não pode se deixar enganado pelos falsos profetas. A palavra de Deus que ele sempre escutou desde a infância na família, essa palavra é luz, esta palavra é caminho, esta palavra é referência para a sua vida, esta palavra é sabedoria. Ele não precisa procurar a sabedoria falsa dos falsos doutores, que não o levam a lugar nenhum. A palavra de Deus em si já tem tudo. Tem tudo, tem toda a sabedoria, tem o caminho do discernimento. Quando ele usa a palavra refutar, quer dizer que a palavra de Deus tem essa força que ajuda no discernimento para jogar fora, rejeitar falsas doutrinas dos falsos doutores. Então, a referência que Paulo está indicando a Barnabé para lutar contra falsos doutores e falsas doutrinas é a palavra de Deus, a palavra da verdade. Os ensinamentos dos falsos doutores são ensinamentos que têm mentiras, que têm enganos dentro. Mas a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, é a palavra da verdade.
é referência contra esses ensinamentos falsos. Por isso ele convida Timóteo a permanecer na palavra que aprendeu na família, na qual ele acreditou desde a infância, que o mantém certo até agora. Ele não pode se enganar em querer seguir as doutrinas dos falsos doutores, que não levam a lugar nenhum. Ele não vai procurar outra sabedoria da vida. Toda a sabedoria está na palavra. A palavra que está no seu coração. Irmão e irmã, nós também podemos ser enganados. Podemos procurar a verdade muito longe. Podemos querer procurar a resposta muito longe ao problema que nós temos. A resposta está dentro de nós. Está na palavra de Deus. A palavra de Deus tem força incomparável. Tem força impressionante para nos guiar no nosso discernimento, para receber a resposta ao questionamento que nós temos. A fé vem da palavra de Deus, escuta da palavra. Que importância você dá a essa palavra? Você escuta a palavra? Você lê a palavra? Você vai dizer, eu não tenho fé, Deus me dá a fé. Mas você lê a palavra de Deus? Você medita nela? Nós não vamos procurar a resposta longe. Não vamos procurar o caminho à sabedoria longe. Não vamos aderir à sabedoria deste mundo. A palavra de Deus é a sabedoria, é o caminho, é guia para nós, é referência para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.